Olá, olá, Beckers! Mais um Band Sportcast no ar. Eu sou o Guga Ernesto e para você que ainda não conhece, esse daqui é o podcast oficial do Band Esporte Clube, programa que você acompanha todos os sábados na tela da Band. Hoje a gente está aqui com dois convidados. A gente está aqui com o Lucas Herrero, nosso repórter, e o Pedro Juarez, da nossa equipe de pauta. Certo? Certo. E antes de mais nada, a gente vai falar hoje sobre os bastidores, como foi a cobertura do Rally dos Sertões. Mas como isso daqui é um podcast que a gente fala muito de bastidores da televisão, eu queria que você explicasse o que é uma equipe de pauta. Bom, a pauta, assim, ela idealiza, ela pensa nas matérias e oferece para os programas, né? A pauta, ela cuida de toda a produção, né, dos repórteres, então a gente pensa o que fazer para cada programa, a gente oferece nas reuniões de pauta algumas sugestões e aí a gente cuida de marcação de entrevistado, horário, local, imagem, né? A gente fecha as escalas diárias, né? Então, hoje, por exemplo, se é uma segunda-feira, a gente vai fechar a pauta para terça-feira para os repórteres, né? Então, a equipe de pauta, ela idealiza, ela pensa nas matérias. É quem faz acontecer mesmo, é o que está por trás ali, fazendo essa máquina girar. Isso, e fazer acontecer. Resumindo, é isso. Manda ali no Herrero. Manda no Herrero, isso. Exatamente. E como eu já adiantei, a gente vai falar sobre o Rally dos Sertões, eu vou pedir pro Herrero só dar uma situada para quem não conhece, difícil alguém não conheça o Rally dos Sertões, que é um dos mais famosos, né, da América Latina, mas só explicar um pouquinho o que é o Rally dos Sertões. Vamos sim, porque essa foi a 32ª edição do Rally dos Sertões, né, Ernesto? E assim, é o maior Rally das Américas mesmo, não é só aquela questão de marca, né? Não, é o maior Rally das Américas, contando os Estados Unidos, México, Canadá, América Central, América do Sul, porque o número de competidores é gigantesco. Nesse ano a gente teve 180 competidores, divididos nos carros, nas motos e nos UTVs, que são os carros mais novos, né? São os quadriciclos envenenados, né? Como a gente chama. Eram carros que, na época da Segunda Guerra Mundial, foram muito utilizados, começaram a ser utilizados, só que depois eles passaram por transformações, modificações e hoje são a grande febre do Rally dos Sertões, com o maior número de competidores, né? Assim, eu andei em um UTV, meu amigo, e o negócio é complicado. Mais de uma vez. Porque não tem vidro. Primeiro que não tem vidro. Então entra barro, entra pedra, entra água na cara. Então, enfim, é complicado porque tem o piloto e também o navegador. Então, assim, são várias modalidades diferentes, mas o Rally dos Sertões é o maior que a gente tem aqui no Brasil e bastante disputado. E assim, a curiosidade, vocês vão com um carro normal ou vocês têm que ir com algum carro diferenciado para poder acompanhar esse rally? Justamente pelo fato de precisar ir com um carro diferente, a gente teve alguns percalços, né? Tivemos que, uma das matérias que a gente foi para Chapada Gaúcha, em Minas, a gente foi conhecer o Cerrado brasileiro, né? E aí a gente teve que descer umas 10 vezes do carro para poder desatolar, tirar. Na ida. Mais as da volta que a gente desistiu. O carro atolou várias vezes na areia. Tá lá até hoje o carro largado. Quase deixando. O que acontece é que esse rally ele saiu de Brasília no dia 23, só que a gente estava acompanhando o rally, mas a gente não passava em todas as cidades. Então, por exemplo, a equipe do rally, eles andam de caminhonete, 4x4. A gente estava com SUV, um carro grande. Mas como a gente não seguiu o rally, então a gente foi fazer outros parques, outros atrativos ali em volta, por onde o rally passava. E aí em Chapada Gaúcha, Minas, né, norte de Minas, a gente foi nesse parque que é o Grande Sertão Veredas. E ele é areia, cara, areia e até o Gel tava explicando lá, de manhã a areia ela tá mais compacta. Então o carro foi mais tranquilo, mas mesmo assim... Deu umas atoladinhas. Deu umas atoladas. E na volta foi o grande problema, porque aí o carro atolou... inúmeras vezes, a gente teve que descer, né? A areia já tava fofa. E, cara, eu já vi carro atolar em terra, em barro, e é totalmente diferente. Parece que na areia é muito mais difícil sair. Então, quanto mais ele acelerava, mais... Rodava em falso e não tinha jeito. Chegou uma hora que eu falei pro Herrero, vamos ficar por aqui mesmo. A gente tava uns 20 km pra dentro do parque, sem sinal, sem nada. E o pior, a gente tentava encontrar um lugar para fazer um reboque praticamente, né? Mas no carro não tinha um lugar para colocar corda para poder puxar, porque a gente foi com o diretor do parque que tava num 4x4, né? Numa caminhonete. Numa caminhonete. Aí você podia colocar uma corda lá e depois puxar o nosso carro, mas não tinha um lugar para puxar, para arrematar ali o nosso carro e levar para frente. Detalhe, a gente tinha que gravar um boletim ainda. Isso. E tava chegando no final do dia, sem luz natural, a gente pensou, rapaz, como vai fazer? No fim deu tudo certo. Deu. Estamos aqui. Voltaram, conseguiram voltar. Foram encontrados no parque. Eu queria perguntar para vocês,
a gente vai falar ainda dessa matéria dos parques, a gente vai falar de outros perrengues que talvez vocês tenham vivido ou não sei, vou perguntar. Mas eu queria saber um pouquinho antes, como é que funciona o planejamento antes de vocês virem? Tipo, vocês estão aqui em São Paulo ainda, como que é a preparação para uma cobertura desse tamanho? E passar também, assim, mostrar o tamanho que foi, quantos dias de viagem, quantas cidades vocês passaram, quantas matérias vocês fizeram, como que foi a cobertura em si. Primeiro que a gente ficou sabendo que ia fazer essa cobertura do Rally meses antes, né? Então foram 2 meses de trabalho em cima do Rally. Nós viajamos dia 21 de agosto, no dia 21 de junho a gente já começou a esquematizar o Rally. E estudar, né? Porque é um negócio completamente diferente. Então quando eles chegaram e falaram assim, olha, vocês vão cobrir o Rally dos Sertões, né? Então, primeiro que eu vou falar, eu como pauta, produtor, então eu vou entender o que é o Rally. O que é o Rally? Qual é a história do Rally? O que tem de legal, de curioso? De que dia começa, até que dia que vai, por onde passa, por onde não passa, o que tem no meio desse trajeto. Então aí eu pesquiso toda essa área, faço, e aí eu levanto algumas histórias também, né? Pô, o que o Rally tem de história? Quem são os principais pilotos? O que já aconteceu de legal? O que tem de interessante? Aí a gente monta várias sugestões, e aí o próximo passo é apresentar para os programas. Porque para você ter uma ideia, nós fizemos matérias para o Band Sport Clube, né, que é o BEC, o Show do Esporte, o Esporte Total, Jornal da Band e também para o Band Esportes. Então, aí depois o próximo passo é apresentar isso para vocês, para os editores, para os chefes dos programas, para que eles falem, olha, eu quero essa matéria, eu quero essa, e claro, né, que coisas também surgiram no meio do caminho. Né? Lá surgiram outras pautas, outras histórias legais, e falou, pô, vamos modificar, vamos fazer, vamos oferecer, vamos ver quem que quer. Então, assim, é esse o primeiro trabalho. Foram 12 dias, né, de viagem, foram 6 cidades, foram 3 estados, mais o Distrito Federal. Nós fizemos 9 matérias, mais uma que a gente saiu, nada a ver com o Rally, que nós fizemos o Caio Bonfim. Que é pertinho ali, né, do Distrito Federal. Aproveitou, né? Não pode deixar passar uma oportunidade de falar com um medalhista olímpico, né? Com certeza. Tá ali do lado. Uma marchada, né? eu vi isso daí. Foi legal. Ficou bem legal. Porque assim, a gente olhou e falou, pô, vamos estar em Brasília. O que dá pra fazer ali? Aí, pô, o Caio tava lá, Caio Bonfim, né, medalhista do lado, vamos fazer. Então nós temos 9 matérias do Rally, mais uma que foi o Caio. Agora, se a gente for pegar de entrada ao vivo, boletim, essas matérias, né, Band Esportes, aí 30, 40, tranquilamente, viu? Que a gente teve que fazer... 12 dias. Em 12 dias. Faz a conta aí em casa, que eu sou ruim de matemática, mas faz a conta aí em casa. Nós participamos de uma transmissão que foi legal. Ao vivo. Desde as 11 da manhã, meio-dia, até 4h30, 5 da tarde, né? A gente saiu mesmo, o encerramento mesmo foi acho que 6, 6h30 da tarde. Verdade, já estava sem luz natural. Verdade. Que foi o Super Prime, né? Começou em Brasília e terminou em Brasília. Isso. Ele é o Super Prime é uma classificação para a primeira etapa, que é no dia seguinte. É o grande evento inicial, né? A abertura do evento, a abertura do Rally dos Sertões. E ali a gente fez essa transmissão ao vivo. Mas é legal até falar para o pessoal de casa, um bastidorzinho legal, a gente andou muito de carro, né? Eu fiz a contabilização, foram 2.200 quilômetros percorridos. O Rally percorreu 3.700. Por quê? Eles passavam de uma cidade, iam para outra. Como o Pedro já explicou, né? A gente não ficou focado 100% no Rally. Também foi para outras cidades. Também, até por questão de dar para passar, né? Que aí eles passam por umas estradas ali que um carro normal... Passam por riacho também, então assim, o carro tem que ser muito alto. E aí a gente percorreu esses 2.200 quilômetros. E nesse caminho... eu fechava a matéria, pegava a câmera do Pinotti, né? Pinotti, nosso cinegrafista, Rafael Pinotti, que fazia o drone, fazia também a câmera. E aí, num dia de deslocamento lá, que a gente tinha 600 quilômetros, indo da Bahia para o Distrito Federal, de um lugar para outro. Aí eu pegava a câmera, que é pesadona, né, que é grande, colocava no colo, botava um fone de ouvido e ia separando, selecionando sonoras, pensando no texto. Enquanto eu fazia isso, o Pedro pegava a pastinha dele, que ele é um cara super organizado, né, um cara metódico pra caramba, mas foi tudo bem na viagem, a gente não quis se matar nem nada, foi tudo bem. Ele pegava a pastinha dele, abria os elásticos aqui e começava a folhear. Hoje pagamos isso, hoje pagamos aquilo, não sei o quê, porque tem que ser organizado. Numa viagem dessa, se não organizar, 40 produtos não vão ser entregues. Cara, e assim, uma das matérias que vocês fizeram que eu assisti explica a relação do piloto e o navegador ali, né?
vocês criaram um pouco dessa relação de piloto e navegador durante o negócio. Bastante. Tem que conversar, né? O produtor tem que conversar com o repórter tem que conversar com o produtor e com a equipe toda, senão não flui. Né? Então, a gente ficou quase 2 semanas junto, né? Então... Mesmo quarto. Então... Ouvindo o ronco do outro. Não, eu não ronco. Eu durmo cegado, eu durmo tranquilo. Mas então tem que ter essa conversa e tem que, pô, Pedro, eu pensei em fazer tal coisa, pô, Herrera, a gente tem que fazer tal coisa, tem que entregar até tal horário, né? Senão não entra. Isso é legal de explicar também para quem tá em casa, que você falou, né? Na pré-produção, de você pensar nas ideias do que pode ser histórias interessantes e tudo mais. Como que chega pro Lucas essa ideia da matéria e como você desenvolve, né? A relação de onde vêm as perguntas, né? O Pedro já te entrega, você vê histórias, faz o seu estudo, pensa em outras coisas, vocês debatem, se vocês discordam, vocês concordam, como é que funciona essa dinâmica de vamos fazer uma matéria sobre tal assunto. O Pedro já fez toda uma pesquisa prévia para oferecer para os programas. O programa aceitou. Aí como é que chega para você? Então, o Pedro falou que para ele chegou com um pouco mais de antecedência, né, a confirmação de que ele iria para o Rally. Né? Para mim chegou um pouco depois, por quê? Primeiro ele tinha que fazer toda essa pesquisa, né, organizar as pautas e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo, a gente conversa muito, a gente tem uma boa relação, mora perto, inclusive, em São Paulo, vizinhos, na Zona Leste e tal. Então, assim, a gente tem uma boa relação. Então, desde quando eu fiquei sabendo que ia fazer o Rally, a gente ficou trocando ideia. Como que a gente pensa, como você pensou em fazer essa pauta, quais são os personagens e tudo mais. Eu montei um estudo meu de mais de 10 páginas sobre o que é o Rally, sobre os pilotos, os vencedores. E montei também uma relação de perguntas de acordo com aquilo que ele me passava das pautas. Só que chegando no dia, né, chegando nos dias, você vai modificando tudo. Então, no aeroporto daqui de São Paulo, eu lembrei de um momento que a gente teve. Saindo daqui de São Paulo, indo para Brasília, eu peguei o roteiro que ele montou e fui montando um roteiro que eu achava que daria certo. Porque assim, uma coisa é ele pensar, pô, nesse dia a gente pode gravar isso, isso e isso, fechar isso, isso e isso. Mas para mim, pode ser que fique ou muito corrido ou muito tranquilo. Então eu falei, vamos adiantar isso aqui, porque nesse dia a gente vai viajar demais. Então o que você pensou em fechar na terça-feira, eu vou fechar no domingo. Eu chego no hotel tarde da noite, fecho as coisas, você vai dormir, eu vou lá e fecho as coisas. Então, logo no primeiro dia, eu praticamente desmontei o roteiro inteiro dele e montei um novo. Mas foi perfeito porque isso ajudou a gente a conseguir entender qual seria o ritmo da viagem. E a partir desse momento, tudo fluiu naturalmente. E aí tem a terceira parte, que é a gente, né? O pessoal dos programas, enchendo o saco de vocês, pedindo para essa matéria tem que ter 3 minutos, Putz, essa matéria tem que ficar problema. com 5, essa daqui. Como que é também atender, você tá lá e vendo uma história muito legal, mas você ter essa limitação de, olha, esse programa aqui pediu 2, esse programa pediu 3, esse programa pediu 4. Como é que vocês lidam com isso para fazer acontecer versões diferentes às vezes? Isso para a cabeça do repórter, do produtor também é algo absurdo, porque principalmente o produtor, né, ele pensa no mundo ideal, né, no mundo em que as matérias vão ter 25 minutos, aí pensa, vamos que nem no dia que a gente foi para a Terra Ronca, né, que foi em Goiás, para conhecer as cavernas, o lugar onde tem o maior número de cavernas catalogadas e não catalogadas do Brasil. Pô, lá a gente visitou cavernas diferentes e maravilhosas. Se tivesse muito tempo, daria para fazer uma matéria de 20 minutos, um mini-doc, por exemplo. Daria para fazer tranquilo um mini-doc. Mesma coisa, né, no Parque Sertão Veredas, Grande Sertão Veredas. Mas aí, que eu fazia? Chegava à noite, depois de um dia inteiro de gravação, chegava à noite no hotel, falava pro Pedro, eu vou pensar numa passagem pro Band Esporte Clube, uma passagem, passagem é quando a gente aparece na câmera, né? Isso é importante explicar para quem está em casa. Uma passagem para o Band Esporte Clube, uma passagem para o Show do Esporte, uma passagem para o Jornal da Band e no Boletim para o Esporte Total. Então, além da pauta, né, além de pensar nas perguntas para o entrevistado, eu já saía do hotel no dia seguinte com uma ideia. Vamos usar o drone para fazer, saindo da Chapada, né, saindo das montanhas, vindo para mim, porque isso para o Beck vai encaixar numa matéria que eles pediram em conjunto com outro parque. Para o Show do Esporte, não. O Show do Esporte não quis os 2 parques juntos, eles querem os parques separados. Vamos pensar num outro texto, só eu na câmera, pensando em mostrar tal coisa da caverna. Então, assim, eu perdia não, né? Mas eu ganhava
umas 2, 3 horas à noite, enquanto o cinegrafista estava dormindo, o Pedro já estava descansando, para no dia seguinte a gente ganhar tempo nas gravações. Então foi difícil, mas o material ficou legal, o produto ficou legal, porque a gente pensou bastante antes de estar na câmera, né? E você falou dos momentos que vocês aparecem, vocês estavam com um drone, teve algumas imagens muito bonitas, teve uma matéria que vocês fizeram, você no meio de um campo de algodão, os próprios parques, Terra Ronca e tal. Qual foi o lugar mais bonito que vocês viram nessa viagem? Tipo, pode ser diferente a opinião de cada um. Vai lá, Pedro, você. Eu acho que vai ficar meio parecido, mas o lugar mais espetacular pra mim, foi o Parque Estadual Terra Ronca, né? De Terra Ronca, que é em São Domingos, Goiás. E, cara, é um lugar assim que você fala, cara, isso aqui é no Brasil. Isso é no Brasil, assim, cavernas quilométricas, com água dentro, com vida dentro, com peixinho, com tipo um grilo, aranha, assim, e uma beleza, cara, uma beleza, assim, espetacular. O sertão eu não conhecia, né, e particularmente achei muito bonito, né? Você anda numas estradas lá e às vezes a gente chegando em São Domingos, chegamos num topo, tipo, parecia um canyon, né? Isso. Passamos num topo, montanha pros dois lados da estrada, mas assim, pra mim, São Domingos, Goiás, ali o Terra Ronca, foi o lugar mais bonito da viagem. Não, concordo contigo, Pedro. Foi espetacular porque eu nunca tinha entrado numa caverna, né? E pelo fato delas serem quilométricas, foi até o que a gente colocou na matéria, né? 96 metros de altura, 120 metros de comprimento. É isso, né? 90 de altura, 120 de largura. Né? Só a entrada de uma das cavernas. Só a entrada de uma das cavernas. Então, assim, era maravilhoso. Quando você entrava, você falava, nossa, isso aqui é muito alto. Só que quando você estava lá dentro e olhava para fora, era assim, absurdo, sem palavras, porque aquilo te prendia de um jeito gigantesco, já que também tem a diferença de cores, né? O contraste de cores. Lá dentro tudo muito escuro, mas logo na porta da caverna, uma árvore gigantesca, verde, assim, um contraste maravilhoso. E uma outra coisa que me remeteu bastante a essa questão da beleza em si foi uma plantação de algodão, né? Que você citou, assim, é absurdo, porque eu nunca tinha visto uma plantação de algodão na minha vida, né? Sou criado em São Paulo, leite com pera, não sei o quê, mas eu nunca tinha visto uma plantação de algodão. E você pega essa plantação que a gente foi lá na Bahia, né, em Luiz Eduardo Magalhães, cara, perder de vista. E quando você sobe o drone, a gente fez uma passagem no meio da plantação, misturando tanto o rally quanto com a produção, né? E assim, você sobe o drone, é um mar branco de algodão. Então, esse dia também para mim foi bastante marcante porque a gente conseguiu ver o rally passando, né? Do lado dos algodões. Então, às vezes, uma dupla, né? Errava a curva, saía catando algodão, e algodão caindo no chão e tal. Então, foi muito legal essa diferença de paisagens que a gente encontrou ao longo do caminho. E das histórias que vocês contaram, né? Os personagens que vocês conheceram, as pessoas que vocês conheceram, as matérias que vocês fizeram, quais marcaram mais nessa trajetória? Talvez todas, mas alguns destaques que vocês queiram fazer. Olha, a história do Jal é bem legal, mas eu vou ficar com o Marcos Rossi, tá? Que é o primeiro piloto sem braços e sem pernas que competiu no rally. Assim, ele tem uma energia, cara, ele tem um negócio diferente. E assim, um cara que não tem braço, não tem perna, o cara vai competir o rally. Ele não fez todas as etapas do rally, tá? Ele fez o prólogo, o Super Prime na sexta-feira, que foi na transmissão do Band Esportes. Mas aí você olha, cara, e... O carro todo adaptado pra ele, né? Ele acelera pra cá, ele freia pra cá, aqui com a parte do ombro, tem uma adaptação no volante onde ele vira. Quem desenvolveu esse carro para ele foi o navegador, né, que é o amarelinho. E eu acho que eu vou ficar com a história dele, porque é impressionante. O cara é uma superação, né? E ali na entrevista mesmo até a gente tava brincando, foi um choque, né? Que ele falou assim, deu uma frase que marcou bastante, que usou na matéria, que ele falou assim, muita gente decide reclamar, porque tá calor, porque tá frio, porque tá sol, porque tá chuva. E aí ele fala assim, eu não. Aí ele fala assim, uau, eu tô vivo. Então, tipo assim, cara, eu vou ficar com a história dele. A história dele é bem, bem marcante, é superação. O legal é que todas as histórias, elas têm um porquê de estarem ali, né? Não tem um personagem só que você fala assim, vamos marcar entrevista com ele. Tipo assim, às vezes até pegando um bastidor, bem bastidor de jornalismo mesmo, né?
Assim, putz, vamos fazer um especialista, vai? Um especialista em tal assunto. Às vezes não é... A história do cara não é tão interessante, ou tipo, você tem que colocar o cara explicando alguma coisa. Isso não é tão legal, né? Pensando pro cara que tá em casa, né? Não é tão curioso, mas precisa ter na matéria por uma questão, um compromisso jornalístico. Mas no nosso caso, nessa viagem, todo mundo que a gente entrevistou foi espetacular, né? Então, assim, desde o Jal, a gente tá citando o Jal, mas vou explicar quem é o Jal, né? Pra quem não acompanhou as matérias na TV e tudo mais. Ele é um sertanejo, um típico sertanejo. O cara nasceu no sertão, nasceu dentro do parque, que nem era parque à época, era simplesmente no meio do cerrado. Ele tinha que viajar 24 quilômetros caminhando para ir para a escola. Ele estudou no lugar, ele casou no lugar, ele teve os filhos nesse lugar e ele trabalha hoje como guia. Então, assim, ele nasceu na região, cresceu na região e hoje trabalha na região, que é na Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. Então, a história dele é maravilhosa, a simplicidade dele, como ele faz do sertão realmente a casa dele. Qualquer planta, qualquer lugar que você apontar, mas isso aqui é para quê? Ele, não, essa planta é boa aqui para tal doença. Isso aqui é bom se você tá de tal jeito. Ah, não. Eu falei, mas como que você não se perde aqui? Ele, não, hoje em dia tem GPS, né? Eu não uso GPS, não. Eu olho as árvores. Essa árvore aqui, ó. Ih, não, tô longe. Essa árvore aqui, não, tá mais perto. Então, assim, a história dele é muito legal. A da fazendeira, que a gente entrevistou justamente na plantação de algodão. Ela tem 26 anos e comanda a maior fazenda de algodão do Brasil. A maior plantação de algodão do Brasil. E ela já pilotou no Rally dos Sertões. Então, só que assim, eu vou ficar com uma outra história que foge completamente do Rally. Quando a gente fez o SAS, né, que foi o braço social do Rally. Eu ia pedir para explicar, inclusive, o que é o SAS. Uma das saúde e alegria nos sertões. Né? Isso é um braço social do Rally, um projeto social que vai nas regiões mais carentes, seja nas cidades do Rally ou cidades próximas do Rally. Né, cidades que mais precisam de atendimento médico, de uma necessidade básica, né, que não existe naquela região, então eles entregam doações de alimento e tal, mas principalmente fazem atendimentos médicos. E a história do Seu Geraldo, né? Sim. Foi a que mais me marcou. Por quê? Porque isso acontece até mesmo com pessoas próximas da minha família e tal, que moram em regiões que não são centrais, né? O Seu Geraldo, por exemplo, ele estava lá esperando atendimento. Né? O que o SAS faz? Ele mapeia pelo SUS, né, quais são as filas principais. Então, essa cidade está com problema de neurologista, não tem neurologista. Então, vamos tentar matar a fila do SUS nessas regiões, nesse especialista. E ele estava com um problema na perna, ele já tinha mais de 60 anos, e ele não conseguia nem aposentar, porque ele não levava para o INSS, né, o tempo de contribuição, e ele não conseguia... nem trabalhar porque ele estava com muitas dores na perna e tinha que fazer alguns exames neurológicos muito mais fortes, né? Muito mais específicos que não existiam na região. E ele falava, pô, o pessoal me manda a gente para Goiânia, 300 quilômetros daqui. Isso era em São Domingos, Goiás, né? Manda a gente para Goiânia, que é 300 quilômetros, tem que passar o dia inteiro fora. Formosa. Em Formosa, na verdade, em Formosa. Então ele saía meia-noite, 1h de casa, para poder ir para o lugar onde sai uma van de Formosa, para eles viajarem 300 quilômetros para chegar em Goiânia, para fazer um exame, esperar todo mundo que foi nessa van fazer os exames, fazer as consultas e voltar à noite para casa. E ele tinha feito isso umas 2, 3 vezes e não tinha resolvido. Então ele estava ali aguardando e aguardando e aguardando passar por uma triagem. Assim, o básico do básico do básico. Isso mostra o quanto várias e várias cidades estão largadas praticamente, né? E o Rally tem esse compromisso de tentar auxiliar, nem que seja numa consulta médica para uma pessoa que não tem o mínimo possível. Isso é muito legal do todo o projeto do Rally, que não é só uma disputa, né? Ele tem todo um lado social, tem todo um lado de inclusão. O Marcos Rossi, como você já falou. Tem a equipe Musa, né, que é focada nas mulheres, né? Então tem uma representatividade que é importante também, além de como fator de inclusão, tem esse projeto SAS. E tem as expedições, que são pessoas que estão acompanhando ali o Rally, que não estão competindo, mas estão tendo essa experiência, né? Então é bem legal esse papel que ele desempenha toda uma região que às vezes é como você falou, às vezes fica ali meio abandonada, esquecida, exatamente. A gente conversou antes de ir pro Rally com o Edgar Fábio, que é o diretor técnico do Rally, e aí ele falou assim que o Rally é muito mais do que automobilismo, né, por conta desses projetos também. Pegando nisso que o Herrero falou da SAS, da SAS,
Eles foram para uma cidade, Cavalcante também, que até a Ana, que é assessora, conversando com a gente, que era uma cidade que também estava bem esquecida, né? E é uma cidade que não passou, o rally não passa por lá, né? Então, que fica em Goiás, essa cidade. Então, tipo assim, o SAS é um projeto bacana demais. O seu Geraldo, cara, a gente, como produtor, tem que procurar pessoas ali durante o evento, né? O Herrero tava gravando passagens, outras coisas. E aí a gente conversando, ele falou, eu preciso de personagem. Eu falei, não, vamos fazer acontecer aqui na hora, vamos acontecer aqui na rua. Conversei com uma senhora, depois converso com outro. E aí eu vi o seu Geraldo, cara, sentadinho no cantinho ali, esperando, como quem nada. Eu falei, pô, vou trocar uma ideia com ele, né? Cara, e aí a história é triste, né? Me marcou por causa disso. Né? O cara que tá numa cidadezinha ali, cara, com esse problema, não consegue trabalhar, não consegue aposentar. Então, assim, além do automobilismo, maior rally, né? Também tem os projetos sociais, e não só a SAS, né? Tem também projeto de educação, tem competição de culinária, ixi, tem um monte de coisa, é bastante coisa. Quero fazer uma pergunta agora que todos os meus professores de português da minha vida vão me criticar agora. O que é uma vereda? Isso é muito legal, porque existe uma explicação poética, né? Existe uma explicação geográfica, existe uma explicação de quem vive do lugar, né? O Jal fala que vereda fica sempre próxima a um buriti. Então, se tem um buriti, que é uma planta bem alta, né? Uma árvore bem grande, tipo uma palmeira de mais de 15 metros de altura, tem vereda. Vereda é o quê? É água, praticamente, né? Água no meio do sertão, água no meio do cerrado. Então, primeiro de tudo, ela já representa esperança, né? Poxa, você está no meio de um lugar onde está tudo seco, você encontrou um buriti de 15 metros de altura, você sabe, opa, aqui tem uma vereda. Ou seja, aqui tem água, corrente. E geralmente a vereda ela nasce, né? Ela começa muito próxima de uma nascente. Então ela começa pequenininha e tudo mais, e ao longo do curso dela ela vai enchendo, vai ficando maior, muito próxima, muito parecida com um rio. Então ela tanto esse mini córregozinho, né? Como também pode representar esperança, como representar vida no sertão, enfim, tem muitas explicações. Acho que é isso, né? Vereda é isso. E eu dei risada porque a gente, se aprende muito, cara, lá no sertão com quem nasceu ali, né? O Herrero falou, né? Você é aqui de São Paulo. É um conhecimento que você não tem acesso. Sim. Não tem. Então a gente brincava, passando na estrada e falava, Buriti? Tem água, tem vereda. Então a gente brincava muito isso daí, né? E marcou, cara. Fora que são lugares lindos, assim. Às vezes você não dá nada pro lugar. Ué, mas onde é? Chegou? Nossa, cara. Mas vereda pode ser também um lugar que não tem água. Se for assim, a gente vai passar por uma vereda. É um lugar estreito, pequeno. Porque a vereda começa pequenininho, entendeu? Então tem várias definições. E aquele que você fez na matéria dos parques, que você deu uma mergulhada, era uma vereda? Era uma vereda. Você vê, a gente tem uma das matérias que agora eu não vou lembrar se era pro Beck, se era pro Show do Esporte, se era, enfim. É a que você mergulha? Não, anterior. Que eu faço uma passagem mostrando Buriti de fundo e um caminho pequenininho de água. Aquilo é uma vereda. Só que também é uma vereda o lugar onde a gente mergulhou. Então pode ser com pouca água, com muita água. E o legal é que nessa vereda que eu mergulhei, o Pedro mergulhou também depois. A gente tem imagem da GoPro descendo a vereda. E assim, é o curso de um rio mesmo. A correnteza vai te levando. Então você desce tranquilo. Eu ia até perguntar se era um rio, se tinha muito movimento, porque você estava de colete salva-vidas, e era necessário essa segurança toda? Depois que você mergulhou, você fala assim, não era tanto. Mas se eu mergulho sem colete, eu falo, rapaz, isso aqui não tá legal. Porque tem muita correnteza, né? Pra sair, ele falou, vamos sair pra direita, a gente tava na esquerda. Pra você nadar contra essa correnteza pra chegar ali, cara, cansa pra caramba. Mas foi legal o teu colete, porque assim, você simplesmente teve o trabalho de mergulhar, deitar, pá, não sei o quê, e deixar o rio te levar. A vereda te levar. Então foi muito legal. E aí eu ia perguntar, vocês passaram por tantos lugares legais, tantos lugares bonitos, tanta coisa acontecendo, vocês conseguiram aproveitar um pouquinho dessa viagem ou foi só trabalho 24 horas por dia? Vocês deram uma fugidinha ali? Deu pra dar uma aproveitada, né? Porque, por exemplo, a gente falou, mergulhamos em rio, mergulhamos em vereda e pra finalizar mergulhamos em piscina. Porque não é de ferro também, né? Porque no último hotel que nós ficamos em Brasília, tinha piscina. Aí, cara, no último dia ali, falou, cara, vamos dar uma mergulhada agora, foi tudo. Mas deu pra aproveitar. A gente, essa vereda que o Herrero, que nós mergulhamos foi em São Domingos, no Goiás. E em Chapada Gaúcha, dentro do parque lá, Grande Sertão Veredas,
Nós mergulhamos lá. O Jal do nada quis mergulhar no rio. Ele mergulhou. E, cara, tá na matéria, ela ficou espontânea pra caramba, porque aquilo não tava combinado. A gente não pediu pra ele mergulhar, não. Tipo, acabou a matéria, ele, então tá bom. Ele tirou o chapéu e pum, mergulhou no rio, sem querer. E aí o Pinote, né, o nosso cinegrafista foi o Pinote, cara, ele espetacular. O cara tem o tato, ele pum, mergulhou, ele já tava com a câmera ali, já pegou a imagem. Aí eu olhei pro Herrero, falei, acabou uma gravação. E um sol, E um cara. sol, Calor, cara. uns 36, 37 Tava graus. quente. Nossa Tava quente. Ou senhora. região quente, viu? Brasília, aquela região toda ali é muito quente. Aí nós mergulhamos ali, cara, uma água gelada, mas boa ali, mas, cara, cegado aí. Dá aquela boiada, né? Pequenos momentos ali de relaxamento, né? Porque assim, você tem que ter, não dá pra pensar 24 horas no trabalho. A gente pensava umas 16. As outras a gente dormia e um pouquinho aproveitava. Essa matéria que você mergulha no final da matéria e também a matéria do Caio Bonfim, que você faz o desafio com ele, você que pratica corrida, né, como amador, mas fazendo a marcha atlética e você correndo, eu achei muito legal, porque eu acho muito legal repórteres que fazem isso, que se colocam dentro da matéria e mostram pro pessoal que está em casa. Parece que dá aquele gostinho a mais, dá um negocinho de falar assim, poxa, né? Você não está só falando o que você está mostrando. Então eu acho muito legal esse tipo de matéria. E você faz muito bem isso. Né? Que isso, Renato, obrigado. Mas eu acho que é interessante porque, como era uma matéria, uma viagem que eu não sabia direito como funcionava o rally, eu não conhecia o sertão, eu não sabia o que era uma caverna, nunca tinha entrado numa caverna, nunca tinha visto cerrado, enfim. Para mim era tudo tão curioso que eu pensei, poxa, acho que a gente pode colocar um pouco desse meu olhar meio cru sobre tudo, né? Para as pessoas que também não conhecem, que vivem em regiões que não tem nada a ver com aquela que a gente tá mostrando. Então, dentro da caverna, a gente entrou na caverna, um bastidor até, né? Isso a gente não mostrou, mas a gente subiu, para fazer uma das passagens nas cavernas, a gente subiu os 96 metros de altura, né? Por uma trilhazinha, com câmera e o caramba, subiu para poder lá pegar do topo para fazer uma das passagens. Então, acho que é legal se colocar na matéria, não simplesmente para, eu quero aparecer. Não é tipo, o repórter tem que estar na matéria. Não, é para mostrar o quão diferente é para quem não é daquela região participar de um momento tão diferente. Lógico, o Caio Bonfim, você não tem noção, assistindo ele competir na marcha atlética, que ele tá andando rápido pra caramba. Sim, né? muito Então, quando você coloca você correndo lá dele, você se esforçando e mal chegando perto dele, né? É uma coisa muito, muito mais legal. De perrengues, a gente já falou sobre vocês terem atolado algumas vezes. A gente teve aqui também no podcast, alguns meses atrás, a Luísa Oliveira, nossa repórter, com o Vitinho, né, produtor, que eles fizeram o Rally Serapió, né? E a gente descobriu ali no podcast que o Vitinho tem um medo de morcego, né? Vocês passaram por alguma coisa assim, se encontraram ali no Rally como... Eita, rapaz, isso aqui não tá dando, não. Teve um momento que foi em cima da caverna... Isso que eu ia falar, lembrei desse. Teve um momento em cima da caverna que o Herrero tava gravando a passagem e, como é de drone, pra gente não vazar, a equipe não vazar, a gente ficou atrás de uma pedra. E 2 vezes, cara, a gente ouviu um barulho assim, um barulho alto, cara, assim, estranho. E a Júlia, que era a guia que tava com a gente, ela assustou também. E ela levantou pra ver. Aí eu falei, pronto, é onça. Acabou. E eu assim, com as pernas abertas perto do penhasco. Tipo assim, eram 2 pedras, vou até tentar baixar assim. Eu assim, pra tentar ter um pouco mais de força, né, pra não bambear, né. Eu assim, pra gravar o negócio. E eles no fundo lá, se pinta uma onça ali, filho, acho que eu jogo pra trás pra morrer antes, né? Aí eu falei, cara, se for... E também no outro parque, o Jal olhou e falou, é onça. Na pegada. Quer pegar de onça. Ele falou, pegar de onça aqui. Aí eu falei, não é possível. Aqui não, né? Na nossa vez, não. Saí de São Paulo pra ser comido por uma onça aqui no Rally dos Sertões. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Esse foi o momento mais perigoso mesmo. Teve um pouquinho de turbulência no pouso. Mas aí é tranquilo. Mas nada demais, coisas assim, leves. bem sossegado. Mas perrengue, por exemplo, tipo, tinha um hotel, eu não vou nem citar, porque não tem porquê, né? A gente chegava, não tinha Wi-Fi direito. Imagina, você tem que gravar com muita coisa em drone em 4K. Você grava numa qualidade mais alta possível, né? Não tem como fazer diferente. Aí um dia de gravação, 20 GB.
30 GB, 40 GB. Como você vai fazer para transferir isso para mandar para São Paulo, sem Wi-Fi? Ou com Wi-Fi ruim? Aí no quarto não dava. Aí a gente chegava moído da viagem e o Wi-Fi ficava na cozinha do hotel. Um hotelzinho pequeno. Aí tinha que ir lá para a cozinha, ficar com o notebook do lado do Wi-Fi para poder mandar todo o arquivo. Então, assim, são perrengues. Se você for pensar, nós ficamos em cidades, cara, que tem 10, 12 mil habitantes, né? É, pequenininha. Então você chega, pô, que horas? 3 da tarde? Ah, não almoçamos. Tá, onde vai almoçar? Não... Acabou, fechou. Fechou. Não, agora é janta. Então a gente tinha que recorrer a essas coisas, né? Vai subir lá no Buriti pra ver se... Vai ser alguma coisa. Nesse parque também que a gente atolou o carro, o pneu furou. Tá? E verdade. E é interessante falar isso porque nós fomos no parque num domingo. E nós chegamos na cidade, era mais ou menos 5 horas da tarde. E aí o guia passou do nosso lado de caminhonete e falou, ó, o pneu tá furado. Aí ele falou, não é possível. Não basta ter atolado, agora o pneu furou. Domingo, 5 horas da tarde, uma cidade que tem 10, 12 mil habitantes, né? Vamos ver. Borracheiro. Borracheiro. Aí ele falou assim, vou levar vocês em um. Aí parou lá na frente, cara, bate palma, liga, planta bananeira, faz tudo lá e nada do cara. Aí, cara, olha como que é. Aí o guia falou assim, olha, eu acho que vocês passaram lá na sede, eu tenho um macarrão, eu conserto isso aí pra vocês. Aí, beleza, a gente saiu de lá. Enchemos num posto ali rapidão. A gente foi até almoçar, né? Que a gente não tinha almoçado, era 5h30 aí já. A gente gravou pra boletim, verdade, gravamos um boletim lá. E aí voltamos lá. E aí ele levantou o carro, o cara que guiou a gente o dia inteiro no parque. O cara é diretor do parque. O cara é diretor do parque, ajudou ele. Ele ajudou, colocou o macarrão lá, encheu o pneu e falou, ó, 0 bala. E no outro dia a gente seguiu viagem. Rodamos 600 quilômetros, que a gente foi de Chapada Gaúcha, fomos pra São Domingos, no Goiás. Cara, então... E deu tudo certo. Ficamos presos no elevador no primeiro dia. No caminhão, acho que 3 pessoas, a gente entrou em 4 com mala, aí travou, aí foi, pô, perdeu o hotel em Brasília. Primeiro dia já preso no elevador com o herreiro, Agamenon também, nosso assistente, e o Fael Pinotti. Já deu o tom da viagem. Vai ser longo, hein? Foi bom. Então, muito bom mesmo, né? Inclusive, é muito bom para quem está em casa poder acompanhar todas essas matérias, que foram matérias incríveis que a gente pôde ver. Estão nas nossas redes sociais, muito material. Tem também no nosso YouTube, que é o /esportenaband. Então procura lá que vocês vão gostar demais. Queria então agradecer aqui o Pedro e o Lucas. E espero que venham mais coberturas, a gente possa bater mais papos e ter muitas matérias no back e mostrar esses perrengues também. Pô, a gente que agradece o espaço, foi bacana demais cobrir o Rally ao lado do Herreiro. Toda essa equipe, foi bom demais contar essas histórias, passar esses perrengues. E que venham mais viagens, mais coberturas que a gente possa fazer junto e contar aqui. Obrigado, então, pelo espaço. E agradecer também todo mundo do Rally, que ajudou bastante a gente, desde o pessoal da direção do Rally, também da assessoria. Foram parceiraços. E vira uma família mesmo, né? A gente trabalha bastante, a gente pensa muito, dá um desgaste muito grande, né? Um estresse. Mas é um estresse que é normal, do dia a dia, que a gente está acostumado, né? O estresse de poder entregar tudo da melhor maneira possível. Não é só entregar a matéria e acabou, né? Não, me livrei disso aqui. A gente pensa em fazer tudo bonitinho, o texto encaixar com a sonora, com a fala do entrevistado, com a passagem. Então, no final a gente pensa, a gente estava chegando sábado à noite, né? Putz, já tá acabando, velho. E assim, dá uma tristeza porque a gente viveu tudo com muita intensidade, só que ao mesmo tempo sente saudade desses dias de 15 horas de gravação, 13 horas de gravação. Então... foi muito legal. E só um adendo, né? O BEC, o Band Esporte Clube, é um programa que dá bastante espaço para a gente poder fazer matérias maiores, né? Então, isso é legal. Dá espaço para a gente poder pensar um pouco diferente, né? Não, nesse programa a gente consegue fazer matérias que não sejam tão quadradas. Então, isso é bastante legal. Espero que tenhamos próximas matérias grandes, matérias legais, coberturas com o Pedro Juarez, que é um cara metódico. Ele sempre acordava antes de mim para tomar um banho dele e tal. Aí depois eu tomava o meu. Aí quando eu saí, ele tava com a escova e a pasta na mão aqui, ó, para escovar o dente. Antes de tomar café da manhã. Então, era tudo cronometrado. Era assim, mas deu tudo certo. E não pode esquecer da pastinha, viu? Pastinha. Se forem viajar, usem pastas. Aquela pasta com 10, 11 divisórias. Sim, eu achei que era pasta de dente, pô. Pasta de dente usem todo dia. Muito bom. Obrigado. Muito bom, Valeu, gente. Renestão. Obrigado, isso aí. Eu sou o Guga Renesto. Volto no próximo Bands Podcast, que você já sabe. Aqui no BEC estão todas as tribos, todos os esportes, tudo que você não vê nem ouve em outros lugares. Paz, saúde e alegria pra todo mundo e até a próxima.